Depois que você alcança algo, é muito fácil saber o que é que você podia ter feito diferente para melhorar e assim chegar mais rápido a esse objetivo. E pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente resolveu trazer o que a gente teria feito de diferente na época do vestibular. Então, solta a vinheta. Pera. Antes de começar a falar em si o que a gente teria mudado, a gente vai retomar alguns pontos da nossa trajetória, de maneira bem rápida e sucinta, só pra você entender um pouco do contexto que a gente passou durante os anos de vestibular. E, inclusive, a gente já gravou um outro vídeo contando sobre a nossa trajetória na época do vestibular. Se você ainda não viu e tiver interesse em ver, vai estar aqui em cima no card em algum ponto da tela. Bom, retomando um pouco da minha história, eu acabei o colégio em 2016, fiz cursinho em 2017 e passei em 2018 no vestibular. Durante o ano de 2016, basicamente eu estudava pro colégio para as provas e fazia um cursinho de matemática e redação em outros períodos. E já em 2017, que eu já tinha acabado o colégio, eu basicamente fiz todas as isoladas aqui na minha cidade, com exceção de biologia que eu fiz online com o professor Jubilu. Bom, e tirando o ano de 2016 no colégio, que eu realmente não estava muito focado em fazer as questões, tá com um planejamento de estudo certinho. No ano de 2017 o que eu fiz foi basicamente todo dia tive aula de algum assunto, fazer questão. E toda semana fazer um tipo de redação diferente. E quando chegou no final do ano, faltando uns 2 meses pro vestibular, eu aumentei a produção de redação, porque pra mim sempre foi algo que eu pequei muito. E eu vou comentar um pouco mais pra frente do vídeo. Já eu terminei o colégio um ano antes, em 2015. Não passei. E aí no ano seguinte eu fiz cursinho. E aí durante o meio daquele ano eu percebi que cursinho não era a melhor estratégia pra mim, mas mesmo assim continuei por comodidade, por ser mais barato, ser mais perto de casa do que as isoladas. E também tive um trauma de redação naquele ano e parei de fazer redação, só fazia uma vez por mês, porque tinha simulado e era obrigada praticamente. E acabei não passando por causa de redação. Uhul! E aí no ano seguinte eu resolvi encarar os meus erros. E aí fiz isolada. E aí parecido com ele, fazia isolada, acho que 2 também, o Jubilu de Biologia e Química com Paulo Valinha fazia na internet. E basicamente foi isso. Passei. E só explicando pra você que não é daqui da cidade, eu sei que tem lugares que não tem essa cultura. Aqui, Isolada é basicamente um lugar que só tem uma matéria só e que foca nela. Enquanto o cursinho normalmente aqui tá ligado aos colégios, por exemplo, os principais, e você paga para ter todas as matérias. Então, geralmente, o cursinho vai ter um clima muito mais de colégio. E na Isolada, geralmente, é tanto gente que tá tentando há mais tempo. Você vai ter um tempo maior dedicado àquela matéria, então acaba sendo algo mais focado, de fato, naquela matéria, isolada. Tá, então eu vou começar pelas coisas que eu teria feito diferente durante a época do vestibular. Pra mim são 2 tópicos principais, mas que não sei se é necessariamente algo que ia fazer eu passar mais rápido ou melhorar muito as minhas notas, mas eu acredito que sim, e eu acho que teria sido positivo de maneira geral pra minha vida. O primeiro tópico que eu acho é com relação à redação. Eu nunca gostei de redação, nunca gostei de português no colégio, então eu acho que, sei lá, desde que eu me conheço por gente, 6º ano, já não queria muito saber dessa matéria. Só com o passar do tempo é que eu fui ver que eu realmente precisaria estudar isso no colégio. Porém, mesmo assim, lá eu não foquei muito. A gente tem até mesmo como se fosse uma monitoria de redação no colégio que acontecia toda semana, que tinha 2 professoras que iam lá te acompanhar. Eu falei, eita, vou começar a fazer. Acho que eu tava no 2º ano, por exemplo. Troquei o pé uma vez lá, nunca mais apareci. No 3º ano também, eu fazia o cursinho de redação e chegou um momento que eu acabei deixando. Passou 1, passou 2, passou 3, 4... às vezes 2 meses sem fazer a redação no ano. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O que eu teria feito é ter me preocupado muito mais com a escrita. Não só durante o ano do vestibular, mas durante todo o ano que eu estive no colégio. Porque isso vai ajudar você não somente para a prova, mas também vai ajudar você para a vida. Você saber escrever bem, saber escrever um bom texto, um texto que envolve a pessoa que está vendo. Isso vai, por exemplo, você é médico e tem um perfil profissional. Quando você for lá escrever uma publicação, o paciente pode se identificar muito mais com você pelo jeito que você transmite toda a informação. E até hoje depois que eu comecei a me esforçar mais em redação, ver novas técnicas de escrita, saber construir um texto, acabo utilizando isso até hoje na hora de formular frases, parágrafos e etc. E também principalmente porque sempre foi algo que, como eu deixei de lado, eu estudava muito mais todas as outras matérias, e quando chegou em 2016, no meu 3º ano, na época do Enem, eu acabei não passando por causa da redação. O outro tópico que eu penso muito é com relação à minha saúde física e mental. Durante o colégio mesmo, e principalmente durante o ano de 2017, eu basicamente não me exercitei de jeito nenhum, mal me alimentava. Eu chegava, fazia questão, dormia, acordava, basicamente ia pra isolado, fazia questão de novo, e era só isso a minha vida. Basicamente não cuidava do meu corpo, e eu acho que isso acabou me afetando muito, porque tava uma época que eu realmente chegava em casa e
tinha muito sono. Quando eu acordava, eu podia ter dormido 12 horas, parecia que eu não tinha dormido direito. E eu achava que não dava tempo pra isso, mas quando a gente entra na faculdade, vê que quem quer dá um jeito e isso ajuda muito. Vai ser 1 hora, 2 horas do seu dia que você vai tirar pra cuidar de si mesmo e que no final vai fazer muita diferença. Bom, da minha parte foi basicamente isso. Eu não sei se eu teria feito algo diferente. Eu pensei um pouco, mas com relação ao estudo, acho que pra época e atualmente eu basicamente fiz o que estava apto a fazer e acho que não dava pra ser diferente. Bom, no meu caso, eu teria feito mais coisas diferentes do que o Nicolas. Acho que a primeira pra mim seria entender que nem sempre você vai ter vontade de estudar. Quando eu tava no terceiro ano, na verdade, durante o colégio inteiro, eu nunca gostei tanto de estudar. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, mas pro processo em si de estudar, eu sempre fui meio preguiçosa e eu não me orgulho disso. Eu sei que não é uma coisa boa. Então, eu não tinha o hábito de estudar e aí eu ficava pensando, tipo, vou esperar dar vontade, vou esperar chegar o momento em que eu vou estar motivada, ou então o desespero quando tava chegando mais perto das provas, né? Só que nem sempre vai chegar, você não pode ficar esperando chegar uma vontade de estudar, o importante é você se organizar e aí nisso vai entrar delimitar, por exemplo, os assuntos que você vai precisar estudar, saber qual horário que você rende mais, criar uma meta de questões diárias, uma meta de redações por semana que você precisa fazer, etc. De fato, se organizar de acordo com o que seja melhor pra você e com o seu perfil e criar um hábito. E mesmo assim, criando esse hábito, nem todo dia você vai ter essa vontade de estudar, mas se você tem um objetivo claro, que é passar, que eu não tinha no terceiro ano, óbvio que eu queria passar em medicina, mas pra mim, naquela época, não sei porquê, importava mais continuar com notas boas no colégio. E enfim, se vocês virem outro vídeo, os assuntos não batiam muito do meu colégio com os assuntos que eu precisava revisar pro vestibular, e acabou que no final das contas eu foquei no colégio e não passei. Então na época eu queria passar no vestibular, mas o meu maior foco não era esse. E então não tinha motivação suficiente pra criar essa rotina, criar esse hábito e de fato cumprir com esse compromisso. A segunda coisa que eu teria feito diferente seria fazer mais exercícios. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler a teoria, de assistir videoaula. Então, mesmo na época que eu já tava no cursinho, já depois do colégio, às vezes eu tava a fim de assistir uma videoaula, porque sim, entendeu? Eu nunca gostei tanto de resolver questão. E uma coisa que eu percebi é que é importante que você crie uma base teórica boa. E isso você faz assistindo as aulas, seja no colégio, seja depois se você optar por fazer um cursinho, se você optar por estudar sozinho em casa, num horário que você vai delimitar para assistir alguma aula. Mas você tem que passar um tempo considerável fazendo questões. Pelo menos foi isso que funcionou melhor para mim. Porque é quando você tá fazendo as questões que você vai, primeiro, aperfeiçoar esse conhecimento. É lá que você realmente vai descobrir o que é que você absorveu do conteúdo, quais são os seus pontos fracos, o que é que você tá errando mais. E aí, a partir disso, você vai... No caso, eu, né, na época, se eu tivesse feito isso mais cedo, você iria ajustando o seu plano de estudos. Então, eu errei muito tal conteúdo. Então, agora sim, eu vou voltar e assistir uma videoaula, vou abrir o livro-texto e vou estudar um pouco mais aquilo, porque realmente é algo que eu preciso, mas não compensava ficar o tempo todo só estudando teoria. Até porque você tem que fazer as questões, principalmente do vestibular que você queira fazer, pra entender como é o estilo de prova, se adaptar, aprender a controlar tempo, etc, etc. Então é muito importante fazer bastante exercício. A terceira coisa, assim como o Nicolas, seria fazer mais redações. Eu também nunca gostei de fazer redação. Eu não era ruim necessariamente, eu só realmente não gostava e eu demorava muito pra fazer redação. Eu demorava, sei lá, 2 horas pra fazer uma redação, que não é algo factível na hora do vestibular. Então, como eu falei no início do vídeo, como eu explico melhor no vídeo que a gente contou sobre a nossa trajetória durante a época do vestibular, no meu primeiro ano de cursinho teve uma confusão que a professora deu nota baixa pra todo mundo. Tipo, notas muito baixas, de 200 e tanto, numa redação que dificilmente você vai tirar 200 e alguma coisa numa redação do Enem. E foi algo generalizado. O diretor da escola depois foi lá se desculpar, nananã. Só que eu fiquei traumatizada. Eu era muito bobinha. Enfim, eu fiquei traumatizada. E aí, depois daquilo, eu não quis mais fazer redação. Toda vez que eu precisava fazer uma redação, nas aulas de redação, inclusive, quando a professora passava um exercício, não era nem pra fazer uma redação inteira. Eu ficava muito nervosa, muito nervosa. E aí, eu criei um bloqueio e simplesmente não fazia mais redação. Só fazia, de fato, durante os simulados, porque eu tinha que fazer, né? Pra completar o simulado, que era uma vez por mês. Era muito pouco, não era o suficiente pra continuar treinando. E é muito importante, como ele falou, porque, primeiro, no mínimo 20% da sua prova vai ser redação. Pensando em Enem, é uma das únicas matérias em que você tem a garantia que você pode chegar até 1000, então é uma forma de você garantir uma nota muito alta. Não é tão difícil tirar uma nota tão boa na redação se você realmente continuar treinando. E você precisa fazer muita redação, tanto para criar um repertório de conteúdos que você possa usar, seja lá qual for o eixo temático que caia de fato no dia da sua prova, para ir treinando, para descobrir o seu estilo de escrita. Enfim, é muito importante. E a quarta e última coisa que eu teria feito diferente naquela época, e acho que talvez uma das mais importantes, seria aprender a sair da minha
minha zona de conforto, porque foi isso que me levou a muitos desses erros que eu tive, inclusive alguns dos que eu citei antes. Então, se eu tivesse saído da minha zona de conforto, eu não teria criado aquele bloqueio pra redação. Teria enfrentado aquilo, teria, tá, tudo bem, errei, não fiz uma redação tão boa, vou procurar melhorar. Se eu tivesse saído da minha zona de conforto, eu não teria passado um ano inteiro no cursinho, mesmo já tendo percebido na metade daquele ano que não era a melhor coisa pra mim, que não era o melhor ambiente pra mim particularmente, sabe? E talvez também, se eu tivesse saído da minha zona de conforto, eu teria feito mais questões desde o início. Porque eu acho que eu tinha muito medo de errar, sabe? De perceber que eu errei. É importante errar enquanto você tá estudando, óbvio. O ideal é não errar na hora da prova, mas enquanto você tá estudando, é algo até que positivo se você parar pra pensar que ali é a hora de você corrigir as suas falhas, aquilo que você tá tendo mais dificuldade. E fora que a gente sempre lembra melhor das coisas que a gente errou do que as coisas que a gente acertou, porque sempre vai ficar aquela vergonhinha no fundo, uma frustração de ter errado. Você vai acabar lembrando depois, poxa, eu errei isso, e no final o certo seria tal coisa, você acaba fixando. Então é muito importante não ter medo de encarar os seus erros, de parar, prestar atenção, ver o que você errou e criar o seu plano de estudos e a sua estratégia com base nisso. Então é isso, esses foram os nossos pontos, o que a gente olha pra trás e vê que realmente dava pra ter mudado. E não sei se é algo que vocês estão passando nesse momento que possa ajudar, que vocês possam refletir. Eita, eu também tava fazendo isso, vou tentar mudar agora. Esperamos que o vídeo possa ter ajudado você. Se isso foi útil, se você acha que isso pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar com os amigos. Deixa o like aqui também se te ajudou. E se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo também um pouco da experiência de vocês, da trajetória, se tem alguma coisa que você percebeu que você deveria mudar ou que gostaria de ter mudado, e que a gente vai ficar muito feliz de ler e que pode ajudar outras pessoas também, como a gente espera ter ajudado vocês. Então é isso. Até a próxima.